A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Estamos aqui para apresentar para você um estudo profundo, de antropologia acerca de algumas coisas, algumas matérias que nós estamos aqui apresentando para você. E queremos que você tenha um entendimento profundo das Sagradas Escrituras. Todavia, nós, como obreiros, como representante do reino, precisamos ter um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Assim como Paulo falou a Timóteo, seja um varão aprovado por Deus, que maneja bem a palavra, que saiba manejar ela como uma espada de dois gumes, que discerne corpo, alma e espírito. Então Paulo sabia o que estava falando, porque Paulo tinha um discernimento, tinha um conhecimento profundo da palavra. É tanto que Paulo escreveu o que escreveu, viu o que viu, revelou para nós aquilo que revelou. E quero trazer para você em Efésios, acerca da dispensação do mistério. Dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Claro, nós temos aí diversos conhecimentos, temos a 7 dispensação. Mas qual é a dispensação que está escrita na Bíblia? Porque nós estudamos várias dispensações, temos vários conhecimentos, 7 dispensação. Só que quando nós paramos para entender e para perceber de fato o que está na Bíblia, o que é que está escrito de fato na Bíblia? Nós temos aqui uma louça onde nós podemos trazer para você aí um conhecimento e fazer um desenho bem rápido, teológico, profundo, daquilo que nós queremos trazer para você. A dispensação do mistério e a dispensação da graça, a dispensação da plenitude dos tempos. Esses são as 3 vertentes a qual Paulo está descrevendo e está trazendo para nós uma revelação profunda da Sagrada Escritura. Obviamente, graças a Deus, louva a Deus pelos homens de Deus que escreveram acerca de algumas outras coisas, né? As outras dispensações ficam por conta deles. Mas a que está escrito na Bíblia, eu quero trazer para você essa revelação e esse conhecimento. São 3 dispensações. Logo, nós vamos ler para você aqui a palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela é eficaz, né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 10, está dizendo assim: de convergir a Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Tá vendo? Plenitude dos tempos. Quando nós caminhamos para Efésios 3, 9, e trazer ao conhecimento de todos os homens a qual seja a dispensação do mistério. 2. E quando nós andamos mais um pouquinho, a gente vai ver aqui Efésios 3, 2. Se é que tendes ouvido acerca da dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dado. Essas são as 3 dispensações. Em Efésios, acabei de ler para você, não tem outras dispensação na Bíblia. Logo, nós ficamos com a palavra do Senhor. Paulo vai descrever aqui a dispensação do mistério, Efésios 3, 9, a dispensação da graça, Efésios 3, 2, e a dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1, 10. Não tem outros textos, não existe, porque senão, quando você estuda, você não consegue compreender que Deus trabalha nessas 3 vertentes. Era, é e será, corpo, alma e espírito. Aí logo vem mistério, graça e tempo. O mistério escondido era Cristo. Lá na fundação do mundo, antes que a terra fosse gerada, Deus já havia matado o cordeiro lá no Éden, lembra? Só que esse cordeiro foi imolado também no Éden original de Deus, lá no monte, lá no Sião, Monte Sião de Deus.
E logo a graça, ela veio intermédio de Cristo, Cristo encarnado, Cristo e Maria. Efésios 3:2. E agora nós vamos caminhar para a plenitude dos tempos, que é o arrebatamento da igreja, a igreja entrando com Cristo na Nova Jerusalém, e logo nós vamos descobrir toda a plenitude dos tempos, desde o começo do Monte Sião de Deus lá na eternidade até a conclusão de toda a plenitude dos tempos de Gênesis e Apocalipse. Antes ainda lá no monte, porque o pecado ele não se deu em Adão e Eva, ele se deu na queda do grande luzeiro, Lúcifer. Então você precisa entender, você precisa estudar, você precisa abrir a sua mente e perceber que as coisas não são do jeito que nós pensamos que é. É mais profunda. E logo quando você vai estudar em Ezequiel 28, nós temos aqui grandes estudos, profundidade extrema da palavra de Deus. Eu quero levar a você ali um entendimento rapidamente, quando você tem um conhecimento aqui das Sagradas Escrituras, eu quero fazer para você aqui rápido, você que me acompanha e você que está estudando conosco, o monte de Deus, né? É onde ali estava o Senhor Deus no seu monte. Eu vou fazer aqui a Nova Jerusalém, ela é quadrada, com as suas 3 portas, que na verdade são 12, então ela vai fazendo essa dimensão para cá, aqui tem mais 3, aqui mais 3, mais 3, então são 12 portas. Nesse contexto que eu quero trazer para você, eu vou colocar aqui, mas eu não vou conseguir ler tudo. Então, eu vou colocar aqui para você o Ezequiel 28, do 13 para frente, e você vai lendo, para você entender que aqui a Bíblia vai dizer a queda do grande luzeiro. Ele vai trazer essa revelação, como que foi feito, como foi a queda de Satanás. Amém? Então, o Éden celestial era isso aqui, irmãos. Tá pegando? Tá, glória a Deus. Então, o monte de Deus estava aqui. Aqui estava o monte de Deus. E aqui embaixo, esse é o grande Éden original. Esse é o Éden celestial. O Éden que foi colocado na terra foi como Deus falou com Moisés. Moisés, faz uma cópia daquilo que eu te mostrei. Então, tudo que há na terra é uma cópia do que há no céu. Então, aqui havia congregações aqui embaixo, irmãos, ó, eram as congregações dos anjos. Por isso que você precisa entender a teologia. Se você não entender a teologia, você vai ficar vagando, você não vai entender grandes coisas que Deus quer fazer na sua vida. Porque como você não entende a queda do grande luzeiro, a trajetória do Espírito Santo, a trajetória de Satanás, a trajetória da plenitude dos tempos, quando você não entende isso, você não vai conseguir compreender as coisas de Deus. Então, quando Satanás estava aqui no Éden original, ele vinha nas congregações, aqui onde estavam os anjos, na parte de Deus, e Ezequiel 28 vai dizer que ele usava de violência com aqueles anjos, porque ele viu um trono de marfim, aonde ficava onde Deus guardava ali suas pedras afogueadas. Então, ele usava de violência, vou sair um pouco aqui para você ver aí esse desenho e vou abrir Ezequiel 28, para que você tenha uma visão a qual eu estou falando com você, né? Filho do homem, entoa uma lamentação fúnebre sobre o rei de Tiro. Olha aí, Deus está dizendo para ele, Ezequiel, tem algum homem aí que parece assim? Eu vou te dar a característica de um homem. Aí Deus está falando sobre o grande luzeiro, que é Satanás. Que ele ficava aqui, eu vou fazer mais ou menos aqui assim, para você ter uma ideia. Vou pôr um chifrinho aqui, que é assim que eles falam, né? Mas não tem nada a ver isso não, irmãos. Então ele ficava aqui, havia outros anjos nessa parte, e
eles entoavam, cantavam, glorificavam a Deus. Essas pedras afogueadas eram como urânio enriquecido. Elas pegavam fogo. E ele pegava essas pedras, e essas pedras tinham que vir ao trono de Deus cá em cima, ó, aonde tinha aqui um trono. Eu vou fazer de um outro jeito aqui, para que você entenda, mas não tire essa visão aqui da sua cabeça, não tire. Fica com essa visão da Nova Jerusalém quadrada. Agora eu vou fazer o trono. O trono é como se fosse assim. Lá dentro, aqui havia um altar, aqui tem um trono de Deus, os 24 anciãos aqui ao redor, e aqui tem um altar. Esse altar é aonde é colocado essas pedras afogueadas. Vou pôr aqui um fogo para você ter essa visão. Então, ele vinha, pegava essas pedras enriquecidas aqui, que eles cantavam, produzia, glorificava a Deus nos cultos da congregação. Então, ele tinha que pegar essas pedras, subir aqui e colocar no altar. Esse altar, Deus se movia através dessas pedras. Era como se fosse a gasolina, o diesel, o álcool, digamos assim, no Brasil, que tem carro a álcool, mas aqui na Europa não. Então, ou é gasolina ou é a diesel. É só para um meio técnico, assim, para você entender. Então, essas pedras afogueadas eram colocadas aqui e Deus se movia com o seu trono atrás dos verdadeiros adoradores que o adoravam em espírito e em verdade. E Deus ia buscar essas pessoas. Então, o trono se movia através disso. Eu quero... Cadê meus adoradores que me adoram em espírito e em verdade? Então, quando Deus achava Davi o adorando, o trono de Deus, que é este trono, que é esta visão que eu estou te dando, vou fazer aqui lá dentro da cidade. Não vou fazer as portas, mas aqui, as 3 portas aqui, para você ter uma ideia, ó. Uma ideia, isso é lá dentro, o trono lá dentro da Nova Jerusalém. Então, ele pegava, isso eu estou falando, a queda de Satanás, a ver com as 3 dispensações, a qual as pessoas não têm essa visão. Tem 7 dispensações, mas existe mesmo, de fato, que eu já li e te provei, 3 dispensações. E dentro dessa visão das dispensações, as 3, a qual Paulo está dizendo, eu estou te mostrando isso na eternidade. Isso aqui é na dispensação do mistério, lá atrás, antes que a Terra existisse. Então, isso aqui é uma visão disso que eu estou falando com você. Vamos dividir aqui o nosso quadro dentro dessa visão. Então, ele vinha, aí a Bíblia vai descrever, porque aí Deus vai usar agora o profeta e falar: filho do homem, entoa uma lamentação fúnebre sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu era o selo da perfeição. Olha aí, Deus está falando com Ezequiel acerca de Satanás, uma visão profética, cheio de sabedoria, olha aí, e consumado em formosura. Oh, glória, aleluia. Então, essa visão que eu quero que você agora entenda ela profundamente, olha o que Deus vai dizer aqui, e você vai pegar essa visão, essa revelação agora assim, chave. Estava no Éden, olha aí. O rei Tiro estava no Éden, irmãos. Então Deus está mostrando uma projeção profética sobre Satanás, que estava aqui, e ele subia para levar as pedras, mas ele teve um desejo que Deus sondou o coração dele. Estava no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te vestia. Aí ele vai falar sobre as pedras, a sárdia, a topázia, os diamantes, e por aí vai. Aí no 14, tu era o querubim ungido, protegido. O rei Tiro era isso. Então, quando você não tem essa visão, não tem esse conhecimento profundo da projeção profética, da antropologia, a martiologia, a pneumatologia, cristologia, e
você não consegue discernir. Por isso que muitas pessoas falam, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Como é que você vai entender Ezequiel 28 se Deus está dizendo uma projeção profética que isso aqui iria acontecer com o luzeiro lá no Éden original de Deus, lá no Monte Sião, antes que a terra fosse terra. Então tem gente que não consegue porque ela precisa entender essas projeção profética. Te estabeleci sobre o santo monte, olha o monte aí, de Deus. Andavas no meio das pedras afogueadas, olha elas aí. Foste perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí, olha Deus sondando ele. Pela multiplicação dos teus negócios, seus comércios. Olha aí, irmãos. Olha aí. Meu Deus. Oh, meu Deus. Comércio. O teu interior se encheu de violência. Olha aí. Isso é o luzeiro, Satanás. Aleluia. Pecaste, portanto, eu te lancei profano, fora do monte de Deus, o querubim o protegido, e do meio das pedras afogueadas fostes tirado. Aleluia. Olha aí, meus irmãos. Olha que revelação de texto. Ezequiel 28, 17. Portanto, o teu coração se engrandeceu por causa da tua formosura. É cheio de pastor assim nas igrejas. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Os pastores que acham que são donos da igreja se enchem o coração. Eu sou o presidente. Olha aí. Olha aí. Formosura. E corrompeste a tua sabedoria por causa do teu, olha aí, resplendor. Pois isso te lancei por terra diante dos reis. Eu te entreguei para que te... Olha aí. Deus entregou ele na mão dos reis da terra. E para que contemplaste a queda dele. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Olha o santuário aí. Vários santuários. Meu Deus. Meu Deus. Ezequiel 28. Tá aí. A história do grande luzeiro. E quando você começa a estudar, você vai percebendo que a história não tem nada a ver com o rei Tiro. O rei Tiro não tem nada a ver com isso aí. Que não tinha pedra, não estava no monte de Deus, não tinha nada disso, irmãos. E ele vai ser lançado nos reis da terra. Então, quando você lê também Provérbios 8, 22, Provérbio 8, 27, Gênesis 1, 26, que vai falar sobre a imagem perfeita que foi criada, a imagem que foi feita para que haja a encarnação de Cristo, né? Sobre ela. E quando nós percebemos acerca desse conteúdo profundo, a dimensão que isso implica, você agora compreende. Agora, vamos mudar aqui para o quadro. Você compreende agora que isso aqui é Efésios, né? Vamos colocar aqui Efésios 3, 9. Agora nós vamos para a graça. A graça. Vamos colocar aqui Efésios 3, que vai falar sobre a graça. Essa graça aqui já é uma graça a qual nós conhecemos. Vamos fazer aqui, tá até ali Ele também, olha que interessante que a queda se deu em um monte de Deus. O interessante da revelação de Deus aqui é acerca das coisas que nós estamos ouvindo muito aí no mundo, sobre as crianças, sequestro de crianças,
o caso dos Estados Unidos lá, envolvendo crianças. Então Cristo tinha que vencer Satanás nesse monte Gólgota, chamado Monte da Caveira, e aqui vamos colocar o ladrão, os dois do lado dele, e vamos colocar aqui também os olhos, né? Assim como é a caveira cabeluda, que é o que está dizendo em Salmos, o crânio cabeludo, digamos assim. Então, quando você percebe que Satanás caiu do monte de Deus, Monte Santo, agora Cristo vai vencer ele sobre um monte chamado Monte da Caveira, chamado Gólgota, porque a cruz de Cristo não é uma cruz, mas sim uma espada de cabeça para baixo, fincada no crânio de Satanás, aonde Satanás perdeu essa batalha e o poder foi dado à igreja. Por isso você tem poder sobre os demônios e autoridade sobre escorpião e serpente. Então, quando ele vence Satanás aqui no monte, aquele monte, quando você vai estudar sobre ele, havia sacrifícios de crianças ali. É. Então, Cristo tinha que vencer Satanás ali, sobre aquele monte. Então, a graça veio sobre Cristo, não é isso? As 3 dispensações, irmãos. Nós estamos falando sobre as 3 dispensações. E agora nós vamos para Efésios 1:10. 1:10. Que agora é a plenitude dos tempos. Agora que a igreja, a Nova Jerusalém, ela está vindo, certo? É essa aqui dentro. Ela está vindo para a terra. Então, ela vai chegar na terra, sobre a terra, vamos colocar aqui, sobre a terra, e isso vai demorar aqui 7 anos, certo? 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, 7 anos de lá para cá, para Deus é 7 dias. Para nós é 7 anos. Porque para Deus, para um dia é um ano. Então, de lá para cá, esse período é a plenitude dos tempos, é onde a gente vai descobrir todas as coisas que foram feitas por Deus. Toda a caminhada do povo daqui, aqui, até aqui, é a plenitude dos tempos que vai finalizar. É o arrebatamento da igreja. Ele vai parar em cima de Israel, só que 3 anos e meio aqui, a igreja vai ser tirada para aqui. Ela vai ser arrebatada. Vamos passar pelos princípios da dores? Vamos, mas não vamos passar pela grande tribulação. Então precisa estudar sobre isso, esses assuntos, essa profundidade. Porque tem gente que acredita que vai passar. Amém, irmão? Você quer passar? Fica aí. Eu não quero, porque a Bíblia diz que não vai passar. Porque a Bíblia diz que Mateus vai falar que há um casamento, há 5 virgens e 5 loucas. As 5 virgens são os 5 ministérios. Os 5 ministérios é o que está preparando a igreja para o noivo, que na verdade não é noivo. Vamos abrir Apocalipse rapidamente, para que nós possamos entender isso. Lá em Apocalipse 21, vai falar que é esposa. Talvez você nunca viu isso. Apocalipse 21, 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Olha ela aí. Que da parte de Deus descia do céu, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. Tá vendo? Então você precisa entender que aqui na cruz, quando Cristo estava aqui na cruz, houve um casamento. E você precisa entender o casamento judaico naquela altura, como era feito. Era a promessa, Deus estava prometendo o seu filho unigênito para toda a humanidade. O seu único filho. Promessa, tá aqui. Casamento, tá aqui. Então são essas 3 visões. Por isso que eu falo, Deus não pode trabalhar em 7 dispensação, porque ele trabalha em 3 visões. É igreja, Israel e nação. Era, é e será. Corpo, alma e espírito. Então não tem como ter outros. Senão sai fora dessa visão. Você não consegue compreender as coisas de Deus. Você não consegue estudar. Se você não tiver essa visão. Então, a promessa,
O cordeiro que foi imolado no Éden para vestir eles era Cristo. É uma tipologia, uma projeção que ele ia vir morrer pela humanidade. Ele veio, promessa, cumprimento, casamento, houve um casamento na cruz. Por isso, logo, você entende que Cristo não poderia ter outra mulher, porque a mulher dele é a igreja, a esposa dele é a igreja. Então, houve na cruz esse casamento. Então, promessa, o casamento, e agora é a parte final desse casamento, que é ele receber a sua esposa na casa. É a fase final que está faltando. Então, isso está acontecendo, esses rumores de guerra, mas isso não é o fim. Isso é uma preparação para as pessoas vão passar pela princípios das dores, mas o grande mesmo, que vai ser a grande tribulação, não vão passar. Porque Deus vai tirar a igreja primeiro. Então, quando você estuda, isso eu estou falando sem texto, tem um texto em Salmos que diz assim: vinde ver a desolação da terra, porque aí a igreja já não está mais na terra, o Espírito Santo também não vai estar, porque é ele que vai levar a igreja para Cristo lá dentro. Então, quando isso acontecer, a primeira coisa que vai acontecer aqui, uma grande mesa em espiral, para que eles tomem a ceia do Senhor, em comunhão um com os outros. Irmão, então nós temos que estudar, irmãos. Precisamos estudar e muito, porque há muita coisa, há muita revelação que nós não sabemos. Então isso aqui é só um pouquinho para que você tenha uma abertura de olhos, para que você veja isso aqui. Isso aqui não é brincadeira. Então, tem pessoas falando que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar dos olhos. Esse texto não existe na Bíblia. A Bíblia diz que o corpo será transformado. O corpo será transformado em abrir e fechar dos olhos. Não o arrebatamento. O arrebatamento será assim como o Filho do Homem foi assunto ao céu. Como Jesus foi arrebatado depois que ressuscitou 40 dias e ficou na terra. Lê lá que você vai ver. Subindo nas nuvens. E a Bíblia diz que os discípulos foram vendo até que ele sumisse nas nuvens. Assim será o arrebatamento. Qual é o sinal do arrebatamento? Então, tudo isso, né, dentro desta visão, quando você vai estudar, e você vai percebendo, você vai vendo, você consegue entender que está faltando algo. Está faltando algumas conexões dos textos para que a gente tenha uma visão ampla daquilo. É muito simples. Quando você começa a estudar e você começa a entender e perceber, veja só em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ele começou dos céus. E esse céu que nós estamos falando, acerca dessa visão de Efésios 3:9, né? Para 3:2 e para 1:10, essa visão a qual nós estamos falando, ele começou tudo aqui, dentro dessa queda de Satanás, essa projeção, jogando para Cristo, jogando poder para a igreja, para essa igreja vir subir, porque talvez você não está conseguindo conectar as coisas, porque essa visão que você tem que ter é Satanás no lugar celestial, onde não havia pecado, onde não havia corrupção, ele se corrompeu, caiu, e Cristo agora fez na terra você e eu crescer cheio de pecado, cheio de defeito, é uma arca cheia de nó, e ele manda cobrir esse nó, pega esse nó com ouro para tampar, que é a graça de Cristo. Então Cristo veio pela sua graça, nos qualificar, nos dá conhecimento, sabedoria, para que hoje nós possamos ser igreja, ser preparado, assim como seja imitadores de Cristo, assim como eu sou, foi o que Paulo disse, para que nós possamos, cheio de pecado, cheio de corrupção, cheio de tudo que você imaginar, sermos imitadores de Cristo, perdão, e com isso aperfeiçoar nele, no conhecimento dele, na visão dele, na imagem dele, para que possamos ir morar com ele e provar para Satanás que nós nascemos com pecado errado e conseguimos, através de Cristo, ser igual a Cristo e morar com ele. Compreendeu? Então você tem que abrir a sua mente para que você tenha essa visão
esse entendimento, ou seja, logo quando você estuda, você peca menos, erra menos, por isso que Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você não estuda, você não se aprofunda, você não tira tempo para você estudar e sentar para aprender, você não tem condições nenhuma de se levantar para ensinar. Assim, logo nós vemos que as igrejas hoje está deficiente de mestres da palavra, de conhecimento e estão arrastando, não estão voando nem andando, estão arrastando e o povo está indo nesse barco. Deus abençoe a sua vida. Isso aqui foi só mesmo uma pitadinha de sal para você entender que nós precisamos estudar. E as coisas é muito mais profunda. Isso aqui, irmãos, é só uma pincelada, porque se for estudar mesmo, um mês é pouco para você estudar esse assunto. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e até a próxima aula. Deus abençoe.